Boa noite. Bom, hoje a gente está no nosso penúltimo encontro, né, do curso Por uma Vida Filosófica. A gente tem mais um encontro na semana que vem, dia 30. Hoje a gente vai falar sobre Foucault. Foucault foi um filósofo francês do século XX, né? Ele nasceu em 1926, morreu em 1984. Foi talvez uma das maiores figuras, né, da filosofia no século XX, tendo uma grande representação, né, em movimentos sociais, né, a questão da 1968, né, a questão do estudantil, né, de maio de 68. Ele também trouxe grandes contribuições, né, para discussões referentes à prisão, à psiquiatria, né, dentre outras, né. Em geral, assim, ele escreveu grandes obras, né. Ele começa uma tese de doutorado dele, que é sobre história da loucura. Depois ele escreve o nascimento da clínica, e daí em diante ele escreve as palavras e as coisas, depois a arqueologia do saber para explicar as palavras e as coisas, enfim, depois Vigiar e Punir, História da Sexualidade, volume 1, que ele fala sobre vontade de saber, depois o uso dos prazeres, Vontade da Sexualidade 2, Vontade da Sexualidade 3, que é sobre o cuidado de si. Enfim, é um autor, como eu disse antes, né, muito implicado. Ele participou de um grupo, né, chamado GIP, né, que era um grupo de informações das prisões na França, principalmente, na Europa como um todo. Daí também vem a obra dele, Vigiar e Punir. Ele teve vários cursos também no Collège de France, cursos esses que foram, a maioria, acho que todos já publicados aqui no Brasil. Hermenêutica do Sujeito, que é um curso de 82, virou um livro também. Enfim, é um autor muito prolífero, assim, muito profícuo, assim, produzia bastante, né, muito criativo. E ele acabou, né, morrendo em 84 em decorrência da AIDS. Ele teve HIV, né. Enfim, foi um choque, né, mas ele estava em plena atividade até o último ano de vida dele. Ele deu um curso, né, sobre cuidar de si, cuidar dos outros, ainda já para 83 e 84, muito debilitado, mas ele chegou a dar esse curso, enfim, e até hoje, né, ele continua sendo muito estudado, né, vários cursos, não só na filosofia, mas no direito, na psicologia, nos cursos de letras, enfim, nos de ciências sociais também. Então é um autor muito, muito importante para o pensamento, né. Mas antes de falar do Foucault, eu queria colocar uma coisa que para mim é muito importante, que é com relação à própria proposta do curso, né? Que de fato a gente tem um recorte técnico, a gente fala sobre os conceitos, sobre o que é importante, mas tem questões que são mais gerais, que são para a vida. E eu lembro que há uns 2 encontros atrás eu falei que chega um momento na vida que a gente tem que aprender a desviar o olhar e não ficar acusando mais. Só que, diferentemente de uma acusação, de um julgamento, existe uma analítica, né, que é uma avaliação que você faz de uma situação, sem necessariamente estar julgando, prejulgando, acusando o outro, né? Então a gente não pode abrir mão disso, porque é isso que faz com que a gente compreenda a nossa realidade, né? E talvez também, né, as relações com as outras pessoas, a maneira de você compreender, interpretar, né, avaliar, né, o que está acontecendo. Então eu acho que a gente não pode abrir mão disso, né? Ou seja, avaliar e tentar compreender o presente, o que acontece nas nossas vidas, seja do ponto de vista macro ou do ponto de vista micro. Eu penso que a gente não pode abrir mão dessa analítica. E o que o Foucault fez, em grande medida, na obra dele toda, foi essa analítica, né? Ele tem algumas fases, né? Ele tem uma fase dele que é a arqueologia do saber, que é a primeira fase dele. Tem uma segunda que é voltada para a genealogia do poder e uma terceira que é mais voltada para o cuidado de si, enfim. Eu estou nessa, hoje em especial, eu estou nessa transição da segunda para a terceira etapa
do pensamento Foucaultiano, que, né, como eu disse antes, é de suma importância para a gente poder cartografar, compreender, analisar as nossas relações como um todo. Bom, como eu disse que eu vou falar sobre um recorte, né, um recorte que vai da segunda, do que se chama segundo Foucault para o terceiro Foucault, essa fase ele fala detidamente sobre o poder. A grande questão dele é compreender as relações de poder. Na primeira fase ele vai se voltar para os saberes, né, para a história dos sistemas de pensamento, mas aqui no caso ele se atém ao poder. E é nesse viés que eu gostaria de enveredar hoje, né, a proposta do encontro de hoje, desse recorte, é falar dessa fase, para a gente tentar também compreender alguns fenômenos, inclusive muito atuais do ponto de vista da política. Foucault, ele percebe que existem exercícios de poder ao longo da história. Um deles, que todo mundo já ouviu falar, é o poder de soberania, ou o poder régio, o poder monárquico, ou seja, o poder que se vale da ocupação de um rei. É o rei que ocupa uma posição, ele é o centro, né, o centro do poder. A gente tem um exemplo na história que é Luís XIV, que ele diz: eu sou o Estado, eu sou a lei. Então ele concentra todos os poderes, né? Esse aqui é o papel do rei. E aqui a gente tem uma assimetria brutal, né? A relação do rei, né, do príncipe, seja lá o que for, com os súditos. É uma relação assimétrica, né? Porque quando se pensa nos súditos, a gente pensa numa massa quase que indiscernível, né? E o rei, ele se destaca nesse sentido. Sendo assim, ele pode decidir todas as coisas. É o rei que diz, né, que faz matar e deixa morrer. Se alguém por acaso infringiu alguma lei do reinado, do principado, é como se você estivesse atingindo diretamente o rei, a própria figura do rei. Então, nessa época, né, as punições eram punições no sentido pautado no suplício do corpo, ou seja, na tortura, né, guilhotina, enforcamento, escalpelamento, vários tipos de tortura que incidiam diretamente no corpo, né. Aqui a gente tinha um tipo de execução, né, desse tipo de poder, o poder régio, espetacular e exemplar. Ele era mostrado em praça pública e também tinha como exemplo, né, se você fizer a mesma coisa, você vai ser punido. Então, esse poder durante muito tempo, né, ele se sustentou, só que ele foi sofrendo algumas modificações, principalmente quando a gente sai do período do feudalismo, que tem toda a adequação com esse momento do império, né, do império monárquico absolutista. E aí o que Foucault vai perceber é que no final do século XVII, para o século XVIII, a gente vai ter uma mudança dessa configuração de poder. O rei, ele vai perdendo a força, né, e todo aquele modelo do feudalismo, né, que você praticamente tinha que cuidar de um território, você pagava um valor para poder habitar um território. Isso daqui não vai ser suficiente para essa outra configuração de poder, que é aquela que o Foucault vai chamar de poder disciplinar. Esse poder disciplinar, ele incide sobre o corpo, só que de outra maneira. Enquanto o poder de soberania, ele tem a ver com o poder que pune no sentido da punição física, da tortura, o poder disciplinar ele já tem a função da obediência e da correção, através de exames, né? E aí, nesse sentido, vai se instituir o que ele vai chamar de instituições de vigilância, de punição e de sequestro. É como se ele fizesse uma espécie de heterotopologia, ou seja, espaços diferentes que foram criados na modernidade. A gente tem aqui já, principalmente com o nascimento do iluminismo. O iluminismo
O próprio Foucault vai dizer que ele nos trouxe as luzes, a noção de liberdade, talvez igualdade, fraternidade, mas ele é um tanto quanto irônico, ele vai dizer que isso também nos trouxe a disciplina. Então, esse momento, né, do iluminismo, do esclarecimento, né, que pega ali já, né, o século XVIII, ele vai ser voltado para esse poder que ele vai chamar de poder disciplinar. Esse poder disciplinar, aqui já, né, já tem aqui o nascimento, já, inclusive, do capitalismo, e nele a gente tem a produção de corpos. Os corpos, eles são docilizados, eles são tornados úteis. O que significa isso, né? Eles são docilizados politicamente, ou seja, mais obedientes, né, voluntariamente servis, né, servidão voluntária, mas eles são mais úteis do ponto de vista econômico. Então você não vai obrigar alguém a trabalhar através de chicotada, através de punições infligidas diretamente na carne, no corpo, mas agora você vai ter trabalhadores que voluntariamente vão querer se tornar eficazes, né, competentes no seu ofício. Isso fica notório na imagem da Revolução Industrial, né, que você tem ali trabalhadores que têm um corpo totalmente disciplinado, docilizado, obediente, aí que fazem o seu ofício sem questionar. Então, né, aqui a gente tem uma economia a partir de uma ortopedia do corpo que, como eu disse antes, vai se voltar para determinados grupos e determinadas instituições. Que instituições são essas? Que eu não tinha dito, que vão ser instituições que o Foucault vai estudar na sua obra. Ele diz que nesse momento a sociedade, né, com várias demandas, principalmente econômicas, ela vai fazer com que a gente tenha que criar esses espaços de inclusão excludente, digamos assim. Aquelas pessoas que não são a mão de obra ativa, né, elas vão para outras instituições, mas na verdade na vida a gente passa por várias instituições, desde a instituição família, escola, universidade, trabalho, né, ou você pode em algum momento ir para o exército, você pode ir também, né, com os acidentes da vida, para o hospital, para a prisão, né, são aqueles desvios que a gente tem ao longo da vida. Todas essas instituições, hospício, escola, convento, prisão, exército, Foucault vai ver algo nelas em comum. Inclusive, se a gente observar algumas estruturas arquitetônicas de algumas escolas e prisões, elas são muito parecidas. Como se diz às vezes, né? Se pode dizer que crianças são tratadas como prisioneiras, né, e os prisioneiros tratados como crianças. Há algo em comum ali, né? Um aprisionamento, um controle do tempo e do espaço, um esquadrinhamento dessa subjetividade que se torna, segundo Foucault, dócil, né? Obediente, disciplinada, eficiente, né? Que deseja a servidão como se fosse a liberdade. Então, essas instituições, elas têm um papel fundamental, né, segundo Foucault, na história na própria história do Ocidente. E aí, nesse sentido, ele observa um certo desdobramento. Esse desdobramento ele vai acontecer ainda considerando, né, o poder disciplinar que incide sobre o corpo, né, por exemplo, que a gente tem nas prisões, né, inclusive vai elencar uma espécie de dispositivo que ele vai chamar de panóptico, que é o olho que tudo vê. Todas essas noções de câmera que a gente tem por aí, elas correspondem a isso, que você está sendo vigiado, né? Sorria, você está sendo filmado. Essa vigilância, ela também vem com uma espécie de correção, punição, aprimoramento dessa subjetividade, que é muito paradoxal, né? É utilizado o argumento, por exemplo, da segurança, mas esse argumento também serve para controlar,
né, os funcionários, enfim, a produtividade, ou a segurança de um estabelecimento, ou a própria segurança na prisão, que é o modelo que ele vai estabelecer. A chuva está bem forte. Vocês estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir? Está dando? Estou começando a falar alto. Então, esse modelo do panóptico ele vai servir para um modelo social, que é da vigilância, da saturação da vigilância, que a gente percebe que no século XX já começou a se delinear e hoje é muito mais perceptível. Não só as câmeras que a gente encontra nos estabelecimentos, mas nós mesmos, né, temos câmeras, a gente pode levar as câmeras, né, em todo lugar, como a ideia, por exemplo, do cinema novo. O Glauber Rocha falava disso, né? Uma câmera na mão, todo mundo pode ter uma câmera hoje na mão. Isso, né, é a radicalidade dessa noção de que a qualquer momento você pode estar sendo filmado, não só por uma câmera fixada. Então, isso tudo está lá na ideia do panóptico. Foucault vai falar sobre isso principalmente na obra Vigiar e Punir. Ele fala sobre o nascimento das prisões, mas na verdade ele vai falar de outras coisas também, né? Ele está falando da condição disciplinar mesmo, do poder disciplinar, que incide de várias maneiras, né? Bom, e ainda em se tratando do corpo, ele vai dizer algo que é muito curioso. O Foucault ele é um mestre em inverter frases muito famosas, né, de filósofos e pensadores no geral. E ele vai pegar uma frase do Platão, né? Platão diz que o corpo é a prisão da alma, né? No sentido mais aqui talvez até espiritual, religioso, né? Você tem um corpo que ele é finito, que ele não vai durar para sempre, e você tem uma alma que, segundo algumas religiões, que no caso, as religiões, principalmente no caso do Platão, era o pitagorismo e o orfismo, né? Que é uma religião oriental que influenciou os gregos. Eles acreditavam nessa dualidade, nessa separação do corpo e da alma, nessa dualidade psicofísica. E o Foucault, ele pega essa ideia e ele inverte, ao invés de dizer que o corpo é o cárcere da alma, ele vai dizer que a alma é o cárcere do corpo. Mas num sentido muito bonito aqui, até muito nietzschiano, que ele foi muito influenciado pelo Nietzsche, que é no sentido de que a moral, a lei, os costumes, os valores, etc., eles incidem no corpo, e a psicanálise vai retomar isso de outra maneira, e eles vão configurando um corpo e limitando esse corpo. Então, a partir de como você concebe a vida, dos ideais, dos valores, ou seja, tudo isso que é imaterial, você acaba, por efeito, tendo um corpo que representa esses ideais. Então, enfim, se você acredita nas noções, né, de pecado, de tentação, etc., o seu corpo ele vai ter uma espécie de recalque que vai fazer com que tenha alguns bloqueios, enfim, que você não experimente talvez outras coisas por imaginar que seja pecado, enfim, ou pela moral também, né? Nossa. Enfim, vamos lá. Deve parar daqui a pouco. Mas tudo isso, e a gente vai entender melhor daqui a pouco, tem a ver com o que o poder passa a se ocupar. Porque antes, praticamente, o rei, claro, ele cobrava para você ficar na terra, né, os feudos e tal, né, te dava uma segurança, né, tinha um exército, enfim, deles, mas ele não intervinha tanto, né, na vida. Ele assegurava, né, uma certa segurança, mas você tinha que pagar. Com o tempo isso vai se modificando, né, o poder ele vai se modificando. E a gente vai vendo isso, porque aqui ele vai fazer uma análise, né? Ele vai usar outros termos, mas ele está falando sobre liberalismo, neoliberalismo, revolução burguesa e o próprio nascimento do capitalismo, que segundo ele vai produzir subjetividade.
Então, se ele incide sobre o corpo, sobre o desejo, sobre a mente, né, se ele influencia, se ele molda de alguma forma, então aqui a gente tem uma produção de subjetividade, que coloca em xeque, por exemplo, as noções de natureza humana e de liberdade como a noção universal, né, de liberdade, de autonomia, independentemente do outro. O Foucault ele vai questionar essas noções, principalmente a noção de natureza humana. Inclusive na internet tem um debate dele com Chomsky, lá pelo meados da década de 70, e é curioso, né? Esse debate, o Foucault ele vai pontuar justamente isso, né? Que no decorrer da história, as subjetividades, aquilo que as pessoas são, isso tudo vai sendo constituído, fabricado, formatado. Então, aqui tem uma grande influência Nietzscheana também aqui, né? Ele faz uma genealogia das condutas, né? E de fato é uma linha que o Foucault começou, e que ele desdobra de maneira muito singular, muito original. Então, bom, aqui a gente tem, né, essa segunda forma de governo, né, de poder, na verdade, na verdade não é forma, é uma tipologia do poder, porque as formas de governo são diferentes aqui, quando a gente fala de monarquia, democracia, aristocracia, não é isso que o Foucault está falando, ele está falando de tipologias do poder. E por isso que ele faz uma analítica e não uma análise, porque ele vai ter um outro olhar sobre essas relações, não uma separação pura e simples, mas um olhar muito mais criterioso, considerando a história, os movimentos, os documentos também, né? Mais uma vez influenciado pela genealogia da moral do Nietzsche. Então, ele vai nesse processo de investigação, de pesquisa, ele vai perceber um outro tipo de poder que está vinculado ao poder disciplinar, que ele vai dizer que se acopla ao poder disciplinar, mas que vai perdendo um pouco de espaço, né, e vai sendo tomado pelo que ele chama de biopoder, ou biopolítica também, tem uma certa distinção, mas aqui a gente pode usar como sinônimo, que seria um poder que se volta para a vida, se volta para os seres viventes. E, bom, o que ele vai se propor aqui, né? Tem todo um cuidado, né, uma atenção especial para a população, que é essa figura original que aparece aqui, porque até então, quando ele está lá no poder disciplinar, ele está falando do corpo individual, né, que você vai observar cada corpo de maneira específica. Mas no caso do biopoder, da biopolítica, ele vai falar de um corpo de múltiplas cabeças, ou seja, a própria população. Então essa noção de população, ela vai emergir, né, segundo ele, ali por volta do século XVIII, XIX, tendo a produção de algumas ciências para atender a essas necessidades político-econômicas. Então a gente tem a demografia, que nasce nesse período, a gente tem a criminologia, a gente tem a própria psiquiatria, dentre outras áreas, enfim, a medicina sanitária, elas todas vêm nascer nesse momento para poder dar conta desse crescimento ou dessa gestão dessa população. Ele vai se voltar para isso, né? Esse poder, esse biopoder, um poder que se volta para a vida como um todo, né? E é engraçado, quando o Foucault ele fala lá no início do poder de soberania, o poder régio, esse poder de soberania, esse poder régio, ele diz, né, como eu expliquei antes, né, o rei, ele faz morrer e deixa viver. Se alguém descumpriu uma lei do rei, manda cortar a cabeça. Se essa pessoa foi acusada, mas não tem provas, e o rei, que é a expressão, a personificação da lei do Estado, ele pode dizer, não, libera esse, então deixa viver. Então ele faz morrer, ele mata através do poder do suplício do corpo, e ele deixa as pessoas viverem. O Foucault ele vai perceber, aqui no século XVIII, XIX, até hoje, né, 20, 21, que houve uma inversão. Agora esse poder diz assim, fazer viver e deixar morrer. Por quê? Porque agora a gente está num outro momento histórico, né, de um certo desenvolvimento econômico,
Então você não pode ter, por exemplo, jovens morrendo aos 21 anos de tuberculose, como era a ideia dos poetas românticos. Enfim, ou como a tuberculose até então não tinha um certo controle. Nesse caso, você tinha que ter um desenvolvimento da medicina para fazer com que essas pessoas trabalhem mais tempo, elas possam ser mais produtivas. Aqueles que não são produtivos, eles vão ou para a prisão, os delinquentes, ou os loucos que vão para os antigos leprosários, os grandes hospitais que foram esvaziados, depois de uma certa erradicação da hanseníase. E aí agora você vai colocar um número muito múltiplo, muito heterogêneo de pessoas. O nascimento da psiquiatria, ele é vergonhoso, porque ele não tem critério epistemológico nenhum. Na verdade, a função dele é uma função sociopolítica, Você de uma gestão da sociedade, de todos aqueles indivíduos, a saber, loucos, bêbados, vagabundos, homossexuais, etc. Todo mundo que não se enquadra no perfil ativo, trabalhador, produtor, ia para essas instituições de vigilância e de punição, aqui no caso os manicômios. Depois a gente vai ter outros critérios, mas no início não, o único critério era esse, de segregação social. Então, muita chuva. Então, aqui o poder, ele faz as pessoas viverem mais. Então tem um desenvolvimento da medicina sanitária, enfim, de várias áreas, para que as pessoas possam viver mais tempo, atingir uma maior longevidade e produzir mais. Só que por outro lado também, você deixa pessoas morrerem. Você não faz morrer, mas você deixa. Que é essa ideia, por exemplo, do descaso em muitos hospitais públicos, das pessoas morrendo nos corredores, a falta de segurança em bairros periféricos, enfim, são alguns fenômenos sociais que fazem uma espécie de darwinismo social. Ele vai usar isso num curso chamado Em Defesa da Sociedade, que ele vai falar, e aqui para ficar mais específico, do que ele chama de racismo de Estado, que é como se fosse um corte, uma cisão feita para dizer aqueles que devem viver e aqueles que devem morrer. Então, se você tem uma condição econômica, social mais favorável, você tem acesso a determinados serviços, enfim, médicos, do que outras pessoas que não têm. Então, ele vai colocar isso como um desenvolvimento, digamos assim. O poder ele passa a voltar-se para a vida, mas não porque ele é generoso, porque ele é bondoso, nada disso, mas na verdade porque ele tem um objetivo, que é o objetivo de fazer com que as pessoas vivam mais. Então ele faz viver, mas também deixa morrer aqueles que não interessam. Isso foi retomado, isso vem sendo discutido já há alguns anos, principalmente na pandemia. Muita gente falou sobre necropolítica, que é uma função, inclusive, do Estado, e o Brasil tem essa triste história, esse triste mecanismo, que é também um Estado que faz morrer, que mata. Um Estado que, quando necessário, mata pobres, negros, enfim, indígenas, por aí vai. Todos aqueles que atrapalham o desenvolvimento socioeconômico. Então, o Foucault ele vai se voltar para essa noção, que eu já comecei a delinear um pouco quando eu falei do Hume, que é ver o poder não no sentido jurídico, negativo, repressivo, ou seja, aquele poder que diz não, que só proíbe, que só pune. A gente vai ter um poder agora que ele tem um caráter positivo, não no sentido também generoso, que ele é legal, que ele é bacana, não é isso. Mas ele vai fazer proposições, ele vai dizer, faça isso, consuma, compre, aproveite, goze, tenha estímulos nos shoppings, seja lá onde for. Então ele vai valorizar que a gente tenha determinados prazeres. A gente falou do epicurismo, de como a gente pode ser capturado por essa sedução desse poder que diz, faça, você pode fazer, mas é um fazer não no sentido emancipatório, no sentido que você
produzir alguma diferença na vida. Não, é no sentido aqui de obedecer mais e melhor. Por quê? Porque se você acaba punindo o outro através do castigo físico, por exemplo, né, a possibilidade desse indivíduo resistir, fugir em algum momento é muito maior, né, do que se, por exemplo, você compensar, né, dar algumas compensações, né, mesmo que você trabalhe muito tempo e o seu salário não compre, sei lá, o tênis que você está produzindo, mesmo que você tenha, enfim, uma carga extenuante de trabalho e você não tenha um tempo de descanso favorável, tampouco seja reconhecida monetariamente, né, pelo trabalho mesmo, né, uma assimetria entre o lucro e o seu salário, enfim. Então, de fato, o poder ele teve que ir se modificando aqui para ele ficar mais eficiente, né? Então aqui a gente tem uma economia do poder, porque, como eu disse antes, né, desde o poder disciplinar, a gente produz esses corpos dóceis politicamente e úteis economicamente. Em geral, nós somos estimulados, potencializados desde a tenra infância a ser muito bom, a ser muito competente do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, estético e ético, a gente tem essa fragilidade, essa impotência. E quando há esse estímulo ético, estético, político, ele digamos assim, influenciado, enviesado pelas questões econômicas. Então, a gente vê quão perigoso se torna esse tipo de poder, porque é mais difícil de resistir a ele se torna mais difícil, né, de produzir insurgências, resistências, porque inclusive ele vai dizer, né, a melhor maneira de manter as coisas como estão é produzir determinadas mudanças. Então, vamos supor, né, sei lá, que uma classe operária pede um aumento do salário de 20%, e aí o patrão, enfim, ele vai relutar, hesitar, não vai, né, querer pagar, até que no momento ele fala, tá bom, mas eu pago 5%. Né? E aí, no final das contas, depois do cansaço, enfim, as pessoas acabam aderindo. Você muda para poder manter de alguma forma como estava. Claro, ele teve que aumentar um pouco, mas em vista dos lucros é muito pouco, né? Então, é uma maneira também de você manter as coisas, de dar pequenas migalhas, né? Se a gente chamasse de pão e circo. É como a gente consegue entreter o povo, né? Distrair o povo, né? Através, né, do pão, né? Daquilo que é da subsistência material, que nem só de pão viverá o homem, né? Eu dizia, mas é isso que é dado, você consegue colocar, né, dar coisas, enfim, até alguns direitos sociais, mesmo que eles sejam importantes, podem também ter essa função. E o circo, que é o entretenimento, né? Como a arte ela é capturada e ela vira uma indústria cultural, né? Ela se transforma a arte em produto, né? Esses programas, né, também, né, de reality shows, todos eles, as novelas, enfim, servem para distrair, né? Para tirar o foco do que é mais importante, é a ideia lá, né, do pane circense, né, o pão e o circo. Então, o biopoder, ele apresenta uma tática, um conjunto de estratégias, de dispositivos, de instituições, né, ainda lembrando, né, que a gente falou um pouco do Hume também, o Jeremy Bentham também vai influenciar o Foucault, principalmente na noção do panóptico, né? Tudo isso, né, todos esses dispositivos do biopoder, eles vão nos direcionar para um novo tipo de governo, porque as mudanças sociais, econômicas, históricas aqui, elas vão requerer
esse tipo de mudança, né, dessa mentalidade do governo. Por quê, né? O Foucault ele tem uma leitura da história muito diferente do que comumente se coloca, né, nas divisões históricas, né, no período da modernidade. Enfim, alguns vão dizer que a modernidade ela só vai acontecer ali, né, ali por volta do século XVI, no Renascimento. Só que o Foucault ele vai dizer que ali ainda não houveram grandes mudanças, como ele vai perceber no século XVIII, né? O século XVIII, que é o século das luzes, do iluminismo, que tem vários representantes, e o Foucault vai perceber que com Kant, que é um filósofo que a gente não falou aqui, né, por vários motivos, porque o Kant está mais para um inimigo do que para um aliado, mas é um grande inimigo. O Kant ele vai trazer algumas noções que, segundo o Foucault, de fato vão pensar o ser humano, né, e o presente, né? Tem um texto dele que era um texto escrito em jornal, um texto do Kant no século XVIII. O Kant é um filósofo alemão. E nesse texto ele escreveu para um jornal, né, uma coisa que não era tão comum para os filósofos, e ele chama esse texto de eu não vou pronunciar corretamente, mas no final ele fala do Aufklärung. Ele quer saber o que é Aufklärung, que é um termo alemão que significa iluminismo, ilustração ou esclarecimento, que talvez seja a melhor tradução, que tem a ver com essa ideia das luzes iluministas, né, da luz, que contrapõe com a Idade das Trevas, que é a Idade Média. Nesse texto, o Kant ele vai se perguntar, né, sobre o presente, né? Ele vai fazer uma leitura do presente. O Foucault acha aquilo muito interessante, né? Um filósofo tentando compreender a própria conjuntura, né, o próprio momento, né? E o Foucault ele diz, né, que de maneira muito paradoxal ele seria um kantiano. E também aqui tem muita ironia. O Foucault ele era muito irônico. Claro que ele vai fazer um outro desdobramento, né? Os a priori dele vão ser outros, vai ser um a priori histórico. Mas de fato a obra toda do Foucault ela vai se voltar para isso, né? Ele vai dizer que talvez a grande questão dele seja a questão do que é a verdade, da subjetividade também, mas fazendo uma história das problematizações. Ele vai problematizando, né, vários momentos, e ele vai perceber, por exemplo, nesse período aí, há o que ele vai chamar do nascimento do homem, no caso do ser humano, e de uma morte muito próxima. Ele vai falar disso ali por volta do século XVIII, e todo mundo fica muito assustado, assim, como assim um homem nasceu agora e vai morrer em breve? É porque ele estava fazendo uma outra prática nietzschiana, isso está nas Palavras e as Coisas, que é dizer assim, essa tipologia do ser humano, pela primeira vez, ela se tornou sujeito de saber, mas também objeto de conhecimento. Ele vai dizer, em especial, né, na linguística, que vai se tratar do ser falante, na biologia, que vai falar do ser vivente, e na economia política, que vai tratar do ser trabalhador. Pela primeira vez, o ser humano ele é sujeito e objeto de conhecimento ao mesmo tempo, e isso também é muito paradoxal. Nesse período todo, né, que ele vai percebendo, né, ele vai fazendo essa analítica do século XVI ao século XIX, né, é o período que ele estuda bastante, mas ele vai perceber, né, século XVIII principalmente, uma nova configuração de poder, né, dentro de quando ele vai falar do nascimento da biopolítica, ele vai perceber o que ele vai chamar, né, de governamentalidade, que é um governo voltado para conduzir condutas. A governamentalidade ela vai produzir, digamos assim, tecnologias de poder-saber, né? Foucault ele não abre mão desse binômio poder-saber, para governar consciências, governar os vivos, né? Esse é o objetivo da governamentalidade.
Ora, aqui a gente tem algo também muito singular nas pesquisas Foucaultianas. Ele vai se atentar que esse tipo de governo, né, ele surgiu com figuras muito estranhas, uma relação de elementos muito esquisitos e até antinômicos ao longo da história. O que seria esses elementos que por vezes não se encontraram ao longo da história? É aquilo que ele vai chamar da relação da Igreja e do Estado, né? Primeira mão, depois eu aprofundo isso. Em algum momento o rei ele vai querer se desvincular da influência religiosa por determinados interesses, né? Se não me engano, Henrique VIII, ele tinha uma esposa e ele queria uma outra esposa, então ele resolve se casar. Enfim, aqui tem um dos elementos, não o único, mas um dos elementos da reforma protestante, né? Mas aí depois a gente tem a contra-reforma, enfim, tem todo o movimento religioso que está em uma tensão com o Estado aqui, em geral, né? Existe na verdade um poder chamado de poder pastoral, de uma influência notoriamente dos religiosos, né? Desde os filósofos da patrística, enfim, que não coadunava, que não se relacionava muito bem com o Estado, né? O Foucault ele percebe esse fenômeno e ele vai voltar no tempo. Ele geralmente, como eu disse antes, fazia as pesquisas dele ali até então, século XVI, século XIX, né? Agora ele vai voltar para o século II depois de Cristo, mas ele também vai chegar no curso dele, dois cursos na verdade que ele deu no final da década de 70, Segurança, Território e População, e o outro que é Nascimento da Biopolítica. Nesses dois cursos, né, ele vai chegar até falar do século XX, né, mas daqui a pouco a gente retoma a questão do século XX. Então ele volta no tempo e ele vai para as bibliotecas estudar os documentos, né, os textos cinzas, como diria o Nietzsche, para fazer o quê? Para perceber que existia uma prática muito sofisticada desse pastorado, né, que era essa noção, né, que, né, Jesus é o meu pastor, né, essa noção, se eu não me engano, está em Salmos, né, que ele fala: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1, né, versículo 1, se eu não me engano. Enfim, a gente vai retomar essa noção, mas antes disso, né, a gente tem esse poder voltado para um poder religioso, clerical, que tem esse modelo do pastor que conduz o rebanho, né? Daí essa ideia, né? O pastor é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui já tem a primeira noção. Só que do ponto de vista político isso é muito estranho, porque os filósofos, nenhum deles, nenhum grego, com exceção de um que eu vou falar daqui a pouco, fizeram essa correspondência do político enquanto pastor. A gente vê referências isoladas em Homero, né, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Ele fala em algum momento desse governante enquanto pastor, e a gente tem uma exceção tanto quanto curiosa, que é o próprio Platão, que ele também fala sobre esse governante enquanto essa figura, né, do pastor, só que depois ele muda para Tecelão, mas em um determinado momento ele utiliza assim como pastor. Mas fora isso, essa imagem é muito estranha para os gregos, assim como Deus é monoteísta. E aí o que o Foucault vai perceber é que num determinado momento, e ele vai dizer em especial, no final do século XVII, século XVIII, o Estado, que ele vai chamar a razão de Estado, vai se valer
desse poder pastoral, que vai ser associado também com um tipo de lógica laica, germânica, de diplomático-militar, que tinha a função mais de cuidar, né, de proteger o Estado. Ele vai perceber essa razão de Estado sendo configurada a partir desse modelo laico, né, diplomático-militar, germânico, com o próprio poder pastoral, que até então era contrário às questões do Estado, né, da política e tal. Então ele vai perceber aqui que a gente tem uma noção muito original, muito curiosa, que é esse Estado, né, esse Estado pautado nessa governamentalidade, essa mentalidade de governar diferenciada. Aqui tem uma questão que governar é diferente de reinar, né? O modelo do reinado não cabe numa outra configuração social, como a gente vai ter no século XVII, XVIII, XIX em diante. Então o príncipe não teria tanta utilidade nesse sentido. E aí o Foucault ele vai colocar isso, né? Que esse poder pastoral ele vai ser apropriado para pensar uma razão de Estado. Em que sentido, né? O governante ele tem que ser como um pastor. Como eu disse antes, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem algumas leituras até desse versículo, né? Tem várias no caso, mas é aquela que se você está com Deus, né, nada vai te faltar. Mas se a pessoa for um pouco mais criteriosa, ela vai dizer, não, pode faltar, mas eu posso não sentir falta. Tanto que algumas pessoas traduzem, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, que é diferente de nada me faltará, porque tem pessoas que às vezes falta comida, falta luz em casa, sei lá, isso não tem uma relação direta com a fé. Então mesmo até com a dificuldade você pode enfim, né, está sendo protegido pelo pastor, como ovelha. Tem vários desdobramentos. Alguns vão dizer que isso talvez alimente uma teologia da prosperidade. Não, se eu tenho fé em Deus, então Deus vai me fazer enriquecer, como algumas religiões, né, neopentecostais defendem, né? Mas se a gente pega outra tradução, sem ser essa, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, essa coisa, se você tem fé você vai ganhar muito dinheiro, sei lá, se você quer um salário, sei lá, um salário X, você tem que dar 10% desse salário, né? Mesmo que você não ganhe esse salário, mesmo que seja até antibíblico, mas tem gente que diz isso. Esse discurso, né, dentro desse versículo, ele pode ter um direcionamento para a questão da teologia da prosperidade, mesmo que nem todo mundo concorde com isso, mas é o que é feito disso. Mas por outro lado, e o que eu acho que aqui é mais grave, o Foucault ele vai apontar isso, talvez não usando esse versículo, mas é uma interpretação minha, como diz, né, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É como se você, muito sutil isso, mas é como se você entrasse no que depois ele vai chamar de uma negação de si mesmo, através de um suposto cuidado de si. É como se, não, eu não preciso disso, eu tenho fé em Deus, então eu vou abrindo mão de algumas experiências, de algumas experimentações existenciais, né? Talvez, né, aqui desdobrando mais, isso tenha a função do que ele vai chamar lá depois, de um cuidado de si, mas é um cuidado de si já capturado pelo cristianismo primitivo, porque ele vai falar de etapas do cuidado de si. Então, para a gente falar de cuidado de si, inclusive foi tema do curso do ano passado, a gente tem que distinguir que tipo de cuidado de si é esse, porque a gente tinha um cuidado de si dos gregos, né? Depois o cuidado de si dos estoicos ali, romanos e tal, e depois desse último cuidado de si que já não tem nada a ver, não tem nada mais a ver com o domínio de si mesmo, mas com uma negação de si e com obediência, né? Então o poder pastoral ele tem esse viés assim, da obediência, né? Você tem que obedecer ao pastor, né? O pastor enquanto esse mediador, né? E é engraçado porque na Bíblia a gente pode falar, né? Jesus tem músicas até sobre isso. Jesus é o pastor, mas ele também é o cordeiro.
Essa ideia do pastor ter essa vulnerabilidade, por exemplo, do Deus encarnado morrer na cruz, é uma vulnerabilidade, tornar carne. Essa afinidade com o pastor é algo também muito importante, ou seja, o pastor pode ter falhas, né? E isso faz com que a gente tenha mais simpatia, a gente tenha uma relação mais próxima, né? Enfim, tem várias situações, inclusive na Bíblia, a gente podia falar de algumas, né? Inclusive até do Davi, que tem uma vida, né, com várias questões assim, mas ele trazia suas falhas. Então, apresentar as falhas, ou melhor, o próprio pastor ter falhas, é algo que faz com que isso gere uma certa adesão do rebanho. Bom, como pastor, né, como todo bom pastor ele tem que conhecer cada uma das suas ovelhas. Ele vai reconhecer, né, o berro, nem sei, acho que é o berro de cada ovelha, não sei qual é o som. Ele tem que conhecer individualmente cada uma das suas ovelhas. Não é isso que acontece em algumas igrejas de bairro. O pastor ele sabe de todo mundo ali, sabe quem está dando dízimo, quem não está, né? Conhece cada pessoa, umas igrejas pequenas e tal. Então, é o mesmo princípio, né? O pastor, ele conhece as suas ovelhinhas de maneira individualizante, né? Ele conhece cada uma nos seus mínimos detalhes, de maneira muito capilar. E também ele conhece as suas ovelhas de maneira totalizante, né? Então conhece cada uma e conhece todas, né? O pastor aqui, ele tem que se sacrificar pelas suas ovelhas, né? Ou pelo menos fingir que ele faz isso, mas ele tem essa função de proteger. E aí as ovelhas têm aqui, né, o papel de obediência. E o que é curioso é que a obediência irrestrita, por vezes até cega, ela se torna um sinal de fé, né, e de convencimento, né, se arrasta consigo. Por exemplo, a própria questão, quando Abraão ele é desafiado, né, a imolar Isaac, aquilo é absurdo, né? Ele era o filho prometido, né, filho da promessa, e Deus testa a fé, né, de Abraão. Tem outros desdobramentos aqui hoje que eu digo politicamente, a gente consegue perceber essa saturação da obediência, quando a gente vê pessoas, por exemplo, orando para um pneu, alguém agarrado num ônibus, sendo arrastado por um ônibus, né? Ou pessoas fazendo um suposto contato com seres extraterrestres pedindo ajuda, né? A gente não pode nem dizer que isso é um problema de saúde mental, para não ofender os loucos, que eu acho que tem muita coisa interessante na loucura, mas é uma questão de obediência cega e restrita, que é como se fosse assim, quanto mais absurdo, melhor. Só que esse mais absurdo não é só uma questão de fé, né? Muito embora as ovelhas queiram ser salvas, mas eu acho que traz compensações também no campo presente, assim. Essas pessoas, a gente talvez tenha mudado o nome dos animais, né? Saiu da ovelha para gado, mas ao mesmo tempo é a mesma questão. Elas acreditam no que lhes convém. Se faz sentido, se é né, do seu agrado, enfim, né? Então as pessoas vão defender isso a todo custo. Se alguém diz alguma coisa, né, o ministro foi preso, enfim, eles vão acreditar, só basta falar, porque é aquilo que eles querem ouvir. Eu acho que não é só uma questão de obediência, de fidelidade, mas isso é importante, né? No poder pastoral a gente tem aqui 3 elementos, né, que o Foucault vai observar. A questão da salvação. Então o pastor ele tem, né, esse objetivo, né? Deus prescreveu as leis, o pastor traz as leis e as ovelhas, o rebanho obedece essas leis. A salvação aqui é um critério importante, mas essa salvação só vem com a obediência, né? Tem que ter uma obediência, né? Você tem fé, então você tem que acreditar no impossível, mas também
tem a questão da verdade, né? E aqui uma verdade, enfim, de um texto, né? Um texto bíblico estabelecido como verdade. Só que no caso do poder pastoral, a gente pode ter as leis aqui como uma verdade, né? Uma verdade que liberta, por exemplo, mesmo que essa lei, mesmo que essa condução do Estado, né? Já falando do poder, vá de encontro ao Estado, a gente chama de estado de exceção, que vai de encontro ao Estado de Direito. É como se, né, ao pedir intervenção militar, né, fosse uma maneira de proteger algo que é muito restrito, né, restrito desses interesses desse público, desse grupo, né. De fato, eu acho que o poder pastoral explica muito do que está acontecendo, né, principalmente no Brasil, dessa adesão fanática, né, muito irrefletida, a partir de uma obediência cega, porque tem um discurso, tem uma fonte, né, de onde saem esses discursos e que não é questionado. Então, o poder pastoral, ele vai ter essa função importante agora, não para tratar, né, das pessoas individualmente, mas da população. Então, no poder soberano, o primeiro, né, que se ocupava muito mais do território, né, ali onde os súditos habitavam, a gente vai ter agora um desdobramento que, assim, muito mais preocupado com, assim, o poder pastoral, ele está menos preocupado com o território do que com as próprias ovelhas. Então, sei lá, está ali, né, no Egito, um destino, não interessa o lugar onde você está, o que interessa é a condução dessas pessoas, né? Então aqui a gente tem uma espécie de condução das almas. O poder pastoral, ele tem essa função, que inclusive sofreu influências da filosofia também, né? Quando a gente pega o pitagorismo, o epicurismo, o estoicismo, eles defendiam, por exemplo, a noção de exame de consciência, né? Que é você olhar para si mesmo, né? Pensar nas suas práticas, e que depois isso vai ser desdobrado e vai virar a própria noção de confissão, tão importante para a religião, né? Produzir verdade sobre si mesmo, falar sobre si, né? Mostrar aquilo que Deus, né? Que só Deus vê, né? Falar das suas mazelas, né? Dos seus deméritos, do segredinho sujo, como diria, né, o Deleuze e Guattari, enfim, falar da sua vida, falar disso tudo, confessar, né? Porque, na verdade, o Foucault, ele vai falar, Foucault não, o Deleuze e o Guattari, eles falam disso quando eles vão pensar a psicanálise. Só que eles vão perceber que o poder pastoral, ele segue uma linha, né, que começa lá, né, nos confessionários, né, mas ele vai perceber que no século XX isso vai se voltar para as vertentes da psicologia, psicanálise e psiquiatria. É uma forma também de confissão, de produção de verdade sobre si mesmo, né? Então tem uma certa coerência, mas enfim, né, falar dos pecados, das culpas, tudo isso faz com que você seja visto, né, da visibilidade. Como vai dizer, né, para que o pecado suma, o pecador tem que aparecer, né? Ele aparece, ele quer se redimir dos pecados e é como se depois disso ele fosse perdoado, né? É muito paradoxal isso também, mas ele fala disso em algum lugar, né? O pecador aparece para o pecado sumir, né? Ele se confessa, né? Sei lá, dentro do testemunho ele vai falar do que ele fez, da conversão, mas tem todo um movimento ali que você precisa falar, né? Daquilo que te aconteceu e de como você se modificou. Enfim, no geral, esse poder pastoral, ele vai ter uma função muito importante, porque ele vai se voltar, né, para conhecer os indivíduos, né? Você vai entrar ali em cada indivíduo muito mais do que o rei, porque o rei não tinha nem gente para fazer isso. Bom, então tá, aqui, né, o poder pastoral, ele vai se vincular ao que o Foucault vai chamar de um poder, né, que é o próprio poder da polícia, que também ali no final do século XVII e do século XVIII vão ter a função de fazer com que o Estado
a partir dessa governamentalidade, ele cresça, ele se sustente a partir de uma dinâmica de uma economia política que é do aumento da riqueza, da circulação, né? Lógico, crescimento demográfico também, as relações de poder, né? O lugar do poder, como as pessoas vão se relacionar, aquilo que envolve, né? Se as pessoas vão ser mais cordiais, se elas vão agir de maneira, né, com animosidade para com o outro, enfim, tudo aquilo ali, né, vai ser ocupação da polícia. A polícia, nesse momento, é muito curioso, ela tinha uma função de coletar dados, de se preocupar com a urbanização, com a organização, com o cuidado, com o suposto bem-estar, com a ordem, né? A polícia, nessa logística da governamentalidade, né, ela produz o quê? Um progresso sem desordem, né, com ordem no caso. A polícia, ela tinha uma função até muito próxima da moral, enfim, né? O policial, talvez um modelo familiar, isso é o que a gente tem nas UPPs, né? Unidade policial pacificadora, que nem sempre tem esse caráter pacificador, mas que tem uma função ali de secretariar, de vigiar também, né? De conduzir, de produzir ordem, né? Ordem, bem-estar, como algumas pessoas dizem. Eu vivi na época da ditadura e eu andava de maneira tranquila, nada me aconteceu, né? Desconsiderando que várias pessoas foram perseguidas, né? Mortas, enfim. É uma visão egocêntrica. Enfim, a polícia, ela tinha essa função mesmo, né? Também aqui de salvar o Estado, de ter esse controle das condutas. Ela tinha a função também, ela produzia obediência, então ela exigia obediência às leis do Estado, né? E ela também se valia de uma verdade, né? De uma metanarrativa, né? Uma narrativa dos vencedores, né? Que exige também obediência. Aqui no Brasil a gente tem uma história, né, muito mais densa, né? A gente tem polícia militar, a gente tem todos os dispositivos coloniais de produção de morte, né, que infelizmente ainda são muito presentes. Mas a governamentalidade, né, no geral, ela se vale desses dispositivos que até então eram muito estranhos, né? A polícia e o poder pastoral, né, para poder fazer o quê? Fazer uma gestão biopolítica do Estado e da população, né? Regulamentar, gerir a população como um todo, né? Desde o nascimento até a morte. Ela está preocupada com tudo isso, né? Daí, né, como eu falei antes, da demografia, né? Do cuidado com a saúde, com a limpeza, enfim, há todo um controle, né? Uma gestão dos vivos que faz com que esse Estado ele fique cada vez mais forte, né? Aqui, de fato, a gente tem uma influência, né? Na verdade, influência não, a gente está falando aqui, com outras palavras, da própria noção de laissez-faire, né? De deixar fazer, do liberalismo, principalmente do neoliberalismo. O Foucault ele vai avaliar o neoliberalismo, principalmente ali nos dois cursos que eu falei, né? Segurança, território e população e nascimento da biopolítica. O governo dos vivos também, que é posterior, ele fala um pouco disso também, mas assim, é o único momento que ele vai até o século XX, porque o Foucault ele vai para a história, mas para fazer uma explicação do presente, ele chama de uma ontologia do presente. Ok, então esse governo, né, pautado na economia política, né, na mentalidade, né, na condução de condutas, no governo, né, de consciências, ele vai produzir um sujeito, né? Esse sujeito
né? A gente pode chamar como na sociologia se fala do homo economicus, né? O homem, né? O sujeito econômico, que vai colocar tudo no regime do valor. Tudo tem que ter um valor. Valor aqui é econômico. Então é como se a vida toda ela fosse, digamos assim, constituída a partir dessa noção de valor e de investimento, né? Fala, né? Ter filho é um investimento, devo investir nessa amizade, devo investir nesse relacionamento, né? Devo aplicar o meu dinheiro, né, na bolsa de valores, enfim. Então isso é assim o axiomática, né? Aquilo que captura as nossas vidas e que produz subjetividade, né? O que Foucault e Guattari chamam de axiomática capitalística, ou seja, é quando o dinheiro ou valor econômico monetário ele governa toda a vida, tudo é pautado nisso. Tudo é pautado na noção de valor. E essa noção de valor, né, quando se fala de dinheiro, etc., traz também a própria noção de instabilidade, né, de incerteza, de insegurança, que a gente tem, inclusive hoje, né, vários autores falam sobre isso, né, Bauman, etc., das relações afetivas muito mais instáveis, né? Então, né, relacionamentos amorosos que podem acabar muito rápido, até a própria segurança no trabalho, né, as relações familiares, enfim, tudo parece que é muito fluido, é muito incerto, muito imprevisível. Isso gera, né, muita ansiedade, muita paranoia também, fazendo com que as pessoas adoeçam. Eu falei disso no primeiro encontro. Mas aqui, né, apesar dessas inseguranças todas, a gente tem assim o surgimento desse sujeito neoliberal, né, influenciado por todo esse modelo aí político-econômico, que o Foucault vai chamar de empresário de si. O sujeito neoliberal é produto dessa biopolítica, dessa governamentalidade, que faz com que o indivíduo, ele de fato, ele ame, por exemplo, o risco, né? Seria um riscofílico, né? Ele ama o risco, então ele mergulha nas relações, sejam elas de quais forem, amizade, relacionamento amoroso, faz investimento na bolsa, não tem medo de arriscar, né? Enfim, ele enfrenta isso, mas ele tem outras características, né? No caso, do ponto de vista do trabalho, é um trabalhador muito eficiente, né? Que tem autonomia, que domina, né, várias línguas, que sabe trabalhar em equipe, que tem criatividade, proatividade, né? É um sujeito que se torna uma empresa, né? Uma pequena empresa lutando por um grande negócio. Ele quer, digamos assim, gerir a própria vida. A gente se torna empresário de si mesmo. Então você investe em cursos para se aprimorar, você cuida da sua saúde, você tem que ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor funcionário, mais bonito, mais magro, mais isso, mais aquilo. Tem toda uma cobrança social que faz com que você comece a investir na sua vida. Não, eu preciso ir para a academia, eu preciso fazer um curso de programação neurolinguística, eu preciso fazer um curso de coach, né? Eu preciso ler livros de autoajuda, enfim, para você ir tornando-se um empreendedor de si mesmo, né? Você se torna a própria empresa, você é o seu próprio patrão, o seu próprio empregado, né? E aqui que está a grande cilada, porque você pode, por exemplo, ter um tempo flexível, né? Um tempo de trabalho muito flexível, você trabalha em casa, mas dependendo do caso, talvez você trabalhe muito mais do que se você trabalhasse 6, 8 horas, né? Então, é uma exploração muito maior. No geral, a vida toda, não só aquilo que você produz, mas a sua própria vida, ela se torna uma vida capitalizada, né? A vida, ela se tornou moeda, né? E aí você constitui, né, práticas, condutas hoje muito frequentes de competitividade, de concorrência, né? Antigamente talvez não se acreditasse, né,
como é que diz Deus, Deus por todos, tem uma citação, cada um por si, Deus por todos, né? Hoje é cada um por si. As pessoas pensam assim, isso tem uma questão também política, elas não acreditam em mudanças, tanto que a gente vê hoje, por exemplo, o Brasil fragmentado, né? E ambos os lados, né? É muito mais complexo do que dois lados, mas no geral, né? Quando se pega a votação, ambos os lados estão indignados, existe uma indignação. Esse movimento de estar indignado politicamente não é só de um lado, né? De esquerda ou direita, né? Isso faz parte, no geral, desse modelo, desse sujeito neoliberal, né? Dessa empresa SA, né? O eu SA, né? Eu sou uma empresa que diz assim, para eu ter sucesso na vida, né? Tudo depende de mim. Então, se tudo depende de você, o fracasso também depende de você. E aí vem a questão da culpa, né? Da frustração, da depressão. É como se esse modelo colocasse toda a responsabilidade em cima de você, né? Você só não fracassou, você só não foi bem sucedido porque você não quis, né? Então, aqui a gente tem uma produção dessa subjetividade muito curiosa, muito eficiente, né? Que conduz muitas vidas hoje, que é o viés de muitas vidas hoje. De ser uma pessoa melhor, né? Então, de ser eficiente corporalmente, competente mentalmente, de ter um bom desempenho, de ter uma boa performance, né? E a gente tem que vender a imagem, né? Vender o peixe, etc. Então tudo isso cria de fato uma fragmentação social. A gente se separa, inclusive politicamente, isso enfraquece a gente politicamente. Não há uma ramificação política, uma sinergia, né? E tudo isso faz com que as pessoas, né, cada vez mais lutem pela repressão como se fosse a emancipação, né? Como se você gritasse cada vez mais, né? Mais impostos e menos pão. Muita gente falava disso, sei lá, é como se as pessoas não se voltassem, não se preocupassem com algumas funções do Estado. Quando a gente pega, por exemplo, os direitos sociais, o Estado tem, né, tem o seu papel também. Quando você atribui essa responsabilidade somente ao indivíduo, né, você acaba produzindo nessa alienação, né, um efeito, um sentimento de culpa. Então, minha vida não deu certo. Não deu certo a partir do quê? A partir de quais modelos? Então, a ideia de fazer sucesso, né? A gente sabe que são poucas pessoas que vão conseguir ganhar muito, muito dinheiro, né? A gente tem, sei lá, as pessoas mais ricas do mundo são, sei lá, 3%, né? Aí depois vem os outros, né? Então, esse discurso do sucesso alimenta uma máquina, só que poucas pessoas vão alcançar isso, mas muita gente luta e morre na praia lutando por esses, né, por esses ideais, né, que são introjetados, mas que não vão atingir todo mundo, mas essas pessoas sustentam também o sistema, são peças, engrenagens, né, que sustentam esse tipo de governo. É um governo aqui, né, pegando a noção mesmo, né, de neoliberalismo, em que a economia, ela que é o carro-chefe, ela que vai direcionar tudo, né? É uma economia política, é muito mais governado do que uma função de um Estado forte no sentido tradicional, né? É a própria economia que vai conduzir. Então, se eu tiver que cortar gastos, fazer privatizações, né, demitir, etc., vou fazer. Se eu tiver, e aqui é radical, né, noção de necropolícia, se eu tiver que matar algumas pessoas, né, isso vai acontecer. Talvez, por exemplo, muitas pessoas idosas morreram durante a pandemia, né? Isso desafoga a Previdência, enfim, a querem do nome desafoga, enfim, eu não consigo ser tão ingênuo assim, né, de acreditar que foi tudo muito aleatório, né? Então essa morte, né, produzir a morte,
do outro também tem uma função econômica, né? A gente falava lá do biopoder, né, da biopolítica, que é fazer viver. Então as pessoas, através da medicina, passaram a viver mais. Isso ainda existe, claro, né? Tecnologias de ponta, etc. Mas, em paralelo, a gente tem também um Estado que mata, basicamente, né? Que elimina. Tá. Então, esse sujeito neoliberal, né? Esse empresário de si, ele quer crescer, ele quer sempre mais e mais e mais e mais. E, como a gente sabe, né, é difícil você se contentar. Se você ganhou, sei lá, o primeiro milhão, você vai querer 2, 3 e por aí vai, né? Então, é uma fama, uma vontade assim, irrefreada de querer mais, né? Compulsão de querer mais, de fazer mais cursos, de ter o melhor currículo lá, de produzir não sei quantos artigos, né? É sempre desse ponto de vista quantitativo, né? Essa quantofrenia de querer mais e mais e mais, acreditando na liberdade, né? A liberdade de concorrer, a livre concorrência, né? A minha liberdade está aí, eu preciso me aprimorar enquanto trabalhador. Logo, a gente não tolera mais aquele trabalhador lá da Revolução Industrial, tipo Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que só aperta parafuso. Hoje, um trabalhador ele precisa saber várias coisas, né? Ele precisa dominar muita coisa, não só saber uma função, né? Mas trabalhar, né, em várias instâncias, né? Inclusive tomar as dores do chefe, do patrão, vestir a camisa, tudo isso é exigido, né? Por vezes até acontecendo coisas ilegais, enfim. Então, ou pior ainda, né? Isso também é ruim, mas quando você não participa do lucro, você luta por uma coisa da qual você não vai se beneficiar, mas não no sentido de tirar vantagem, mas como efeito da sua própria produção. Enfim, alguém que confecciona um tênis da Nike, o próprio salário dela não paga o tênis da Nike, né? É uma coisa, alienação nos modos de produção. Como alguém que construiu uma escola particular não pode, né, fazer com que os filhos estudem lá, não tem condições com o seu salário de pagar, né? Então a gente é alienado, né, separado. Então assim, mas existe esse ideal, que é o ideal do sucesso, tenha sucesso na vida. E cada vez mais parece que o horizonte ele se estreita, o caminho fica muito mais fechado e as pessoas acreditam, ou eu me adequo a isso que é ter sucesso na vida, no geral é ter muito dinheiro, ser reconhecido, ter poder, né? Seguir alguns padrões também sociais, né? Enfim, estar no relacionamento, ou estar casado, ou ter filhos, a sociedade cobra isso muito, né? O Durkheim fala disso, né? Você casou, não tem filhos? Como assim, né? Tem uma cobrança ali, ele vai chamar do fato social. Então, tem muita coisa que cada vez mais, né, afasta a gente dessa vida filosófica, ou seja, faz com que a gente queira ter essa vida reduzida à esfera econômica. Tornar-se empresário de si, eu preciso ter muito dinheiro, competir, né? A competição aqui mesmo predatória, porque se você não se atualiza, você é engolido pelo sistema, né? Digamos assim, seria se aprimorar para não sumir, né? Você tem que no tempo inteiro estar se capacitando, né? Várias capacitações no geral, né? Para se tornar esse trabalhador eficiente, né? Essa grande empresa, que né, cada um a si mesmo, né? Cada sujeito se torna uma empresa. Só que o Foucault, ele fala muito, né? A gente vai lendo o Foucault, se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai ficando até um pouco triste, porque ele vai falando muito de como a gente é capturado pelo poder, como o poder cada vez mais é muito eficiente, por isso que é importante a gente fazer a analítica, né? Às vezes acusar, se for o caso, né? Dar visibilidade a esses poderes, né? É importante a gente fazer isso,
Por quê? Porque eles cada vez são mais eficientes, né? E mais sutis, né? A gente acha que é assim mesmo, né? Que não tem outras vias, né? Ou você se adequa a esse sucesso ou você está fora, né? Ou você é um perdedor. A vida é assim, vitoriosos e perdedores, né? Como se você pudesse reduzir a vida assim, e como se os perdedores fossem todos aqueles que não se enquadrem nesse modelo que eu falei, né? De ter sucesso financeiro, né? Social, no sentido, né? De ter poder, por aí vai, né? Mesmo que economicamente eu queira atender a alguns prazeres, mas são prazeres, todos eles enviesados por uma capacidade econômica. Então eu tenho que tomar o uísque mais caro do mundo, porque senão não compensa. Então o Foucault, ele de fato ele faz essa analítica do poder, né? Dá a impressão de que ele não dá alternativa, é como se a gente não pudesse fugir, né, do poder. Ele fala de uma microfísica do poder, como se o poder, né, como não, o poder se exerce em rede, né, mas ele diz que é possível resistir. Numa obra dele, né, se eu não me engano, de 79, História da Sexualidade, volume 1, Vontade de Saber, ele vai dizer ali: onde há poder, há resistência. O que seria essa resistência? É o que a gente está chamando aqui, que ele vai chamar de contracondutas. Como você consegue resistir a todas essas formas de saber e essas relações de poder que produzem dobras subjetivas, ou que querem subjetivar a gente, que querem, né, digamos assim, docilizar o nosso corpo e governar as nossas consciências, as nossas almas, né? Enfim, direcionar o nosso desejo. Então é uma captura total, né? Quando a vida se torna capital, assim, tudo foi capturado. Antes era o corpo, né? A alma também foi capturada, não é só o domínio em cima do corpo, né? Mas também da alma. Então parece que não sobrou mais nada, mas o Foucault diz que é possível sim, né? Algumas práticas, né? Algumas contra-efetuações, né? Ele vai chamar de práticas de liberdade também, né? Para resistir a essas forças, né? Essas relações de poder que nos atravessam. Ele fala de uma muito interessante, que é a própria noção de solidariedade, né? Quando a gente se volta mais para isso, que é essa experiência da solidariedade, você vai de encontro com alguns modelos do capitalismo, né? Que é a competitividade, individualismo, né? Querer ser superior ao outro, querer tirar vantagem do outro e tal, né? A contraconduta seria produzir, a gente vai falar sobre o Deleuze na semana que vem, mas o Deleuze chamaria de uma linha de fuga. Seria fugir de alguma coisa. Às vezes a gente tem que fugir sim de algumas coisas, isso é coragem, mas também fugir para alguma coisa, que é muito comum as pessoas quererem fugir de coisas, né? Eu preciso sair da casa dos meus pais, meu pai é muito autoritário, eu preciso sair do meu trabalho, porque o meu chefe ele é muito, enfim, grosseiro, eu preciso fugir de uma relação tóxica. Tudo isso é válido, mas é importante a gente se perguntar: eu vou fugir para quê? Eu vou sair de casa para quê? Para não cair num jogo dialético de ser contra o outro, né? De ser do contra, eu preciso negar tudo que o outro diz, o chefe, o pai, a mãe. Mas o que há de positivo aqui, né? De propositivo nessa ideia? Aqui está a noção, né? De fugir para alguma coisa, de produzir um caminho, não é só de negar, né, aquilo que te aprisiona e tal, é de produzir algo de novo. Então, segundo Foucault, ele vai dizer sim, é possível reexistir, né, produzir novos modos de existência, novas maneiras de pensar, novas maneiras de desejar, novas maneiras de agir com o corpo, para além dessa axiomática
da governamentalidade, do neoliberalismo, né, desse sujeito neoliberal de pensar que a vida só vale a pena se você tem sucesso, né? E aqui no caso a gente vai inclusive questionar o que é sucesso, né? O Nietzsche vai dizer, né, somos derrotados pela vitória. Tem pessoas que alcançam um nível da vida e depois elas falam, perdeu a graça, porque quando você se volta para isso que a gente chamou de esse viés teleológico de buscar uma finalidade, né, você não se alimenta do processo, que é o caminho que você está fazendo, né? Você fala, não, eu preciso chegar ali no final, mas é muito extenuante, não se sustenta se você não consegue afirmar tudo, né? Não só o fim da estrada, mas o próprio caminhar. Então, mas esse caminhar, essa estrada, ela tem que ser inventada, né? Ela é co-engendrada, é uma espécie de poiesis, né? Você produz um habitat e habita esse habitat, né? Produzir, né, novos tempos e novos espaços. Então, o Foucault ele vai dizer, né, e aí ele vai, já no final da obra dele, vai falar do cuidado de si, né, e da própria estética da existência, que é isso, é fazer da vida uma obra de arte. Fazer da vida uma obra de arte é romper com esses modelos, né, modelos disciplinares, né, neoliberais, da governamentalidade, da biopolítica, e inserir novos gestos, novos pensamentos, novos discursos, para além dos padrões, né? Para além daquilo que captura a gente, que sequestra a nossa vida, né? Então o Foucault ele vai dizer que sim, é possível pensar em contracondutas, né? Porque ele vai dizer, existem condutas, a gente é o tempo inteiro assediado, cooptado, né? Então, diante disso que tem, você pode produzir, né, linhas de dissonância, de divergência, né, linhas dissidentes que não aderem ao poder. Enfim, é isso. Acho que por hoje está bom, né? Essa chuva... Pois é. Tudo bem por aqui? Deu para acompanhar? É isso. Então, queria agradecer a presença de vocês. Vocês assinaram a lista, né? E a gente se vê então semana que vem. Vou lembrar de mandar o e-mail porque eu esqueci essa semana. Mas eu mando o e-mail até terça-feira. Tá bom? Obrigado. Tchau, gente.